Mestre, o senhor está sem som. Olá, boa tarde, vocês me escutam? Sim, é você sim, o outro mestre aí que não. Sim, estou ouvindo. Menos professor Marcelo. E agora, vocês me ouvem? Sim, agora sim. Obrigado. Eu ia dizendo o seguinte, boa tarde a todas e todos, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma trilha de aprendizagem do EP4. Eu sou o professor Marcelo Garcia, coordenador do NPJ de Alcântara, em São Gonçalo. Essa atividade está sendo realizada por vários NPJs aqui do Rio de Janeiro, Alcântara, Duque de Caxias, deixa eu ver se eu não esqueço ninguém, Cabo Frio, Macaé, Niterói, acho que não esqueci ninguém não, né? Bom, hoje, no EP4, hoje a gente vai tratar do tema ação popular, tá? E eu convidei um querido amigo, né, para falar sobre esse tema, porque é um sujeito que, obviamente, trabalha com isso e vivenciou, né, inclusive, uma das ações populares mais interessantes que se tem notícia, inclusive que tramitou, salvo engano, Paulo, em São Gonçalo, ou coisa parecida com isso, né? Sim, Bom, sim. foi, né? A gente está recebendo o professor e advogado Paulo Henrique Lima, né? Ele é mestrando em Direito Penal pela UERJ, é sócio do escritório de advocacia Paz, Leme e Ramos, tá? E é um sujeito que trabalha com isso diretamente e gentilmente está dedicando um pouco do seu tempo aí para falar com vocês sobre a ação popular. Como vocês sabem, o professor Paulo Henrique vai apresentar um caso concreto para vocês, vai ensinar vocês a redigirem a petição inicial da ação popular, os principais elementos, tá? E, obviamente, depois os coordenadores dos NPJs vão abrir nas equipes do Teams para vocês uma tarefa a partir desse mesmo caso concreto para vocês elaborarem a petição inicial da ação popular, tá bom? Bom, Paulo Henrique, obrigado mais uma vez, seja bem-vindo, a palavra está contigo, a gente tem aí 1 hora de atividade, tá bom? Eu estou por aqui com você. Tá ótimo, Marcelo. Primeiro, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui colaborando com vocês, né? Tentando ajudar de alguma forma o pessoal que está aí nessa batalha para se formar e, enfim, se somar conosco aqui nas trincheiras da advocacia e outras áreas jurídicas também. Mas faço aqui os votos que o pessoal venha para a advocacia, que a gente sempre puxa a sardinha para o nosso lado. Mas, de qualquer forma, eu acho que para tentar avançar no tempo, eu acho que o nosso tempo é curto, também para otimizar o tempo, pelo que eu entendi, vocês já tiveram algum contato com os remédios constitucionais de alguma forma, né, Marcelo? Eles já trabalharam outros Já remédios, tiveram né? no plano teórico, né? E já tiveram, a grande maioria já teve disciplina de prática simulada, onde trabalhou remédios constitucionais, tá? Não, tá ótimo. Eu vou tentar fazer uma fala assim muito breve, mas bem breve mesmo, sobre o apanhado dos remédios constitucionais. Depois a gente já parte para a prática e falando também um pouco já da ação popular. Dentro do nosso Estado Democrático de Direito, né, a gente tem uma previsão. As pessoas criticam muito a ideia de que a democracia no Brasil não seria exercida de forma direta, porque na prática o que a gente vê são as pessoas elegendo seus representantes. O que fica mais claro para a população é o desenho da democracia indireta. Então, você elege um prefeito, elege um vereador, elege um parlamentar qualquer, e ele está ali na tarefa de te representar. Então, na verdade, de representar todos, mas ele está ali a partir dos votos de uma maioria representativa. O que a gente vê com o exemplo da ação popular é justamente a ação popular talvez seja o principal exemplo dentro da nossa república de um mecanismo de ação direta da cidadania, de uma representação direta do cidadão. E aí, já trazendo para vocês aqui um dos pontos mais sensíveis da ação popular, que é o legitimado para essa ação popular, ele precisa ter gozo da cidadania.
ou seja, ele precisa ter o título de eleitor, ele precisa estar em kits, né, com a sua, toda a sua questão eleitoral. Então, um dos pontos que sempre tem que aparecer em uma ação popular é a comprovação dessa situação, seja com o título de eleitor, seja com uma certidão emitida pelo próprio TSE. Eu acho que um dos pontos mais sensíveis para a ação justamente é esse, que é a capacidade, que na verdade é a legitimidade ativa da pessoa que está propondo a ação. Diferente do habeas corpus, por exemplo, ela precisa ter um advogado. Embora qualquer pessoa seja legítima para estar propondo a ação, as pessoas não têm capacidade postulatória para a proposta dessa ação. O que não acontece, por exemplo, no habeas corpus. No habeas corpus, qualquer pessoa pode estar impetrando esse remédio. O bem jurídico tutelado aqui é muito próximo ao que se discute com uma ação civil pública, onde você vai estar discutindo a proteção aos bens difusos, né? Aqui, basicamente, ao patrimônio histórico-cultural, ao meio ambiente, à moralidade administrativa, mas fato é que não pode ser um interesse individual. Inclusive, apesar de você ter na ação popular a gratuidade de justiça conferida, inclusive pelo próprio dispositivo constitucional, que é no artigo 5º, ela pode ser caracterizada eventualmente a má-fé, porque como é um instrumento político, eventualmente é muito comum que sirva como um instrumento de barganha política. Então, eu não gosto do político tal, ele está sugerindo uma ação qualquer, está tomando alguma iniciativa, ou um secretário de governo, é muito comum também uma secretaria qualquer está tomando uma atitude, e principalmente em municípios pequenos, e a ação popular acabar se transformando numa forma de tentativa de inviabilização daquela administração. E se isso for verificado, papel do magistrado é condenar a pessoa que está propondo em custos, mas, regra geral, se não for comprovada a má-fé, a ação popular também não tem custos de sucumbência nem custas judiciais. Mas vamos lá, acho que a partir desse parâmetro geral, que aponta a ação popular como uma ferramenta de exercício da cidadania, acho que fico, pelo menos tentando aqui apresentar para vocês de forma muito sintética, lembrando que essa aula aqui não tem como escopo fazer uma tradução, aprofundar teoricamente na ação popular, mas sim só fazer esse apanhado para vocês do que seria para uma mínima introdução. Eu estou com uma ideia aqui, e aí, Marcelo, se tiver qualquer objeção, pode ficar à vontade, Marcelo, mas de trazer para vocês algumas situações diferentes. Eu já até mandei um caso para o Marcelo, enfim, mas a minha ideia é apresentar para vocês alguns exemplos aqui de onde vocês poderiam encontrar ação popular, e aí a gente, no final, começa a fazer aqui um rascunho de uma ação e mostrando para vocês quais são os tópicos que são obrigatórios. Lembrando, pessoal, principalmente para quem vai advogar, que uma petição ela não tem um certo e errado, não tem tamanho específico. Assim, óbvio, tem elementos que são fundamentais, que tem que ter na ação, que tem que ter nessa petição. Mas quando vocês estiverem advogando no dia a dia, vocês vão fazer a petição muitas vezes de acordo com o juiz que está recebendo essa petição. Tem juiz que lê mais, tem juiz que lê menos, tem juiz que é mais que dialoga mais com o perfil de ação. Isso, com a experiência, vocês vão se adaptando também ao meio, enfim. E seja em qualquer área que você for atuar, às vezes você tem uma petição pequena que tem... aqui no escritório, por exemplo, a gente tem um hábito de fazer petições mais curtas, mais objetivas, de quase que com ementa, dizendo o que está falando ali, já com um resuminho, mas tem muitos outros advogados que trabalham de forma distinta. Então, não existe muito um certo e errado. O que existe é como você vai se adaptar ao exercício da advocacia no seu dia a dia. Agora, é óbvio que nos cabe aqui fazer o esqueleto da ação,
Então, não queremos que vocês se preocupem, eventualmente, com termos, com nenhum tipo de elemento que, eu falei mais de doutrina, tem que botar 5 doutrinadores, tem que botar 1, tem que botar 10 acordos, tem que botar 2 acordos, eventualmente pode exprimir. Isso são informações que vocês podem, ao longo da formação de vocês, ao longo da atuação profissional de vocês, irem ajustando de acordo com o que acharem mais conveniente. Agora, vou dar um exemplo para vocês de um caso que eu atuei, que foi, como o Marcelo falou, inclusive nele eu fui parte e advogado, porque o nosso escritório atuou, então eu estava atuando enquanto parte, e por isso que foi em São Gonçalo, porque na época eu residia em São Gonçalo, então foi distribuído para o Foro de São Gonçalo, e para a Justiça Federal, porque foi contra a Fundação Palmares, numa época que o presidente da Fundação anunciou que iria na verdade, ele praticou um ataque, né, moral aos livros que tinham, segundo ele, cunho marxista, esquerdopata, enfim, toda uma série de adjetivos que ele utilizava para caracterizar determinada parte do acervo cultural da Fundação Palmares. E naquele exemplo era muito claro, porque a gente estava falando de um conjunto de livros, de um conjunto de obras que compunham o acervo. É óbvio que o acervo, existe técnica da bibliotecária para expurgar para renovar o acervo, para eventualmente trocar um acervo ou outro que está danificado. Mas, no caso concreto, o que se viu foi justamente uma proposta de ataque político contra esse acervo. E aí pouco importa se era um acervo de direita, de esquerda, de A, de B, não tem um cunho ideológico. É óbvio que eu tenho um interesse, enquanto cidadão, de proteger e preservar um acervo que faz parte, que é fonte histórica inclusive para vários pesquisadores dentro do movimento negro, dentro do movimento que não só dentro do movimento negro, mas que querem compreender a história do Brasil a partir do momento em que a Fundação Palmares foi fundada. Sobretudo a Fundação Palmares, que é uma fundação que surge junto com a Constituição, no mesmo movimento constituinte. Então, o que eu tinha ali em mãos naquele momento era única e exclusivamente esse remédio constitucional. Por quê? Porque ali não era caso de habeas corpus, não era caso de habeas data, não era caso de mandado de segurança, de mandado de injunção, e eu também não tinha capacidade, legitimidade para propor uma ação civil pública naquele caso. E, ora, a ação civil pública e a ação popular, tanto uma quanto outra, naquele caso ali, poderiam. O que não poderia acontecer é que eu, enquanto cidadão, não tinha legitimidade para propor uma ação civil pública. Por isso que, quando vocês forem estudar ação civil pública, vocês vão encontrar muitas semelhanças entre a ação civil pública e a ação popular. Uma das diferenças, por exemplo, é justamente na capacidade postulatória. Numa ação popular, por exemplo, não cabe um partido, um grupo, a princípio, né? Uma associação, um sindicato, provavelmente vão se deslocar para propor uma ação civil pública e não uma ação popular. A defensoria, por exemplo, enquanto órgão, não vai propor uma ação popular. Ela pode estar representando uma pessoa que está propondo a ação popular, mas ela, enquanto órgão, se tiver que tomar uma providência para defesa de interesses difusos, ela iria propor uma ação civil pública. A defensoria, o MP, que é a principal instituição que move as ações civis públicas no Brasil. Mas, voltando, esse é um exemplo. Outro exemplo que a gente poderia pegar de um prefeito, como esse que eu estou trazendo aqui para vocês também, é um exemplo fictício. Um prefeito que quer demolir um prédio histórico localizado numa praça com a finalidade de construir um edifício naquele local sob argumento de que aquilo ali traria o progresso para aquela população e por aí vai.
Como a gente está falando de um prédio tombado, isso diretamente envolve um patrimônio histórico e cultural. E aí a gente tem que realmente ter em mente o que é o gozo o controle desses patrimônios. Está falando de um patrimônio que é de toda a população, não é de uma gestão municipal, não é de uma gestão A, de uma gestão B. A gente está falando de algo que pertence ao povo. E, a partir disso, o prefeito, a princípio, não poderia, pelo menos dentro da narrativa que a gente está trazendo nesse exemplo, simplesmente ignorar todo o pleito social que está se movendo em torno da preservação desse patrimônio para ele simplesmente demolir esse prédio. Então, num exemplo como esse, você sempre vai pensar, a ação popular, ela é sempre um instrumento, um remédio que pode evitar o ataque a esses patrimônios. Eu não sei se eu consigo compartilhar aqui a tela, Marcelo. Acho que é aqui, né? Deixa eu tentar aqui. Você tem aí... uma setinha aqui em cima, não é Paulo, isso? uma setinha para cima. Você compartilha tanto a tela quanto a janela. Por exemplo, se você tiver com o Word ou PDF aberto, você pode compartilhar o documento direto na sua tela. Aí. Deixa eu abrir aqui. Vocês conseguem me ver? Ver aqui o documento? Está abrindo? Te vejo e abriu aqui o teu Word, Ação Popular. Tá? Aí eu vou mostrar para vocês aqui, vou ir fazendo uma leitura bem breve e depois vou pegar aqui um rascunho. Esse aqui eu vou mandar para o Marcelo depois, se tu puder, Marcelo, encaminhar para eles, se for o caso. Não sei qual é a metodologia específica que vocês vão utilizar, mas eu posso mandar depois detalhado para vocês. É o seguinte, aqui, pessoal, olha só, vou ler o caso. João da Silva, prefeito do município de Guardinha do Sul, anunciou que, com finalidade de construir um edifício de 11 andares, derrubará imediatamente um prédio histórico e tombado como patrimônio cultural. O prédio, que hoje funciona como espaço cultural, sediava uma antiga estação de trem da cidade de Guardinha do Sul, sendo o maior símbolo do bairro Y. Na localidade, existe uma grande universidade pública e uma praça na qual os estudantes e centenas de outros jovens, inclusive de outras cidades, se reúnem, movimentando a economia local. Movimentos sociais e comerciantes locais que se mobilizam contra a intenção do prefeito participaram de diversas audiências públicas e outras manifestações políticas, onde apresentaram diversos estudos que comprovam danos ao patrimônio histórico-cultural, além de prejuízos ao meio ambiente e aos pequenos comerciantes locais. Segundo o prefeito João da Silva, esses argumentos são apenas, abre aspas, ladainha de seus adversários políticos, fecha aspas, que não possuem uma mente aberta ao progresso. Em recente declaração polêmica, prestada ao jornal A Voz de Guardinha, Silva afirmou que, abre aspas, nem Deus será capaz de impedir o início das obras. Os cães latem e a caravana passa. Tudo isso é ladainha de quem só sabe criticar. No próximo dia 15 de abril, Guardinha do Sul dará um grande passo em direção ao progresso. Dia 15 de abril é a data prevista para o início da demolição. Matias Bravo, estudante do curso de Serviço Social, desesperado ao ler as declarações do prefeito, te procura para ajuizar a ação cabível. Redige a peça. Não sei se vocês repararam, mas esse perfil, isso aqui fui eu que montei essa historiazinha aqui, então, a princípio, estou pegando uma situação fictícia, mas está muito parecida, não sei em qual período que vocês estão, se vocês já começaram a estudar para a OAB, mas muito parecido com os desenhos de peças da OAB. Eventualmente, se cair uma ação popular na prova da OAB, vai cair algo parecido, umas situações que podem parecer muito hipotéticas, mas isso aqui, pessoal, acontece muito no mundo real. Se vocês forem para municípios pequenos, principalmente, onde às vezes o jurídico se confunde com o político, às vezes tem município que não tem nem assessoria jurídica, enfim. Os prefeitos, às vezes, acham que podem tomar algumas providências sem observar a legalidade, sem observar qualquer tipo de... Acaba achando que é quase um síndico, né? Não que síndico possa
ter tanta liberdade assim, mas isso é muito comum. Aí aqui, vamos lá. Primeiro ponto. Aqui o endereçamento. Como eu falei para vocês, o endereçamento da minha peça, da minha ação popular contra a Fundação Palmares, foi para a Justiça Federal. Caiu com o juiz Eric Navarro, aí em São Gonçalo. Só que foi por isso, porque a gente estava falando de uma instituição que tem relação direta com o governo federal, com o poder público federal. Aqui, nesse caso, como a gente está falando de um município, de uma atuação, de um órgão que está ligado à justiça estadual, aqui a competência seria para o TJ. Se a gente estivesse falando de um município aqui no Rio, seria para o TJRJ. Aí vamos lá. Matias Bravo, que é o estudante que te procurou, aí você coloca a nacionalidade, estado civil, qualifica ele, e aqui é muito importante, título de eleitor, zona, seção, município. Isso aqui, sem dúvida nenhuma, é uma das informações mais relevantes na ação popular. E eu aconselho não só a citar o título de eleitor e a zona, mas também a juntar essa informação. E aí é uma questão muito de como redigir peça. Eu costumo, aqui no escritório, redigir todas as peças, a gente tem esse hábito. Tudo que a gente fala, coloca conforme tal, conforme tal. A gente faz uma peça, às vezes, que tem uma lauda e tem 10 documentos juntados. Porque, embora pouquíssimo, talvez o juiz nem vá ler aquilo, mas ele fica ciente de que tem a comprovação daquele argumento que você está falando. Aqui o juiz provavelmente ele não vai parar para conferir o título, mas se ele viu que já tem juntado o título, ele já sabe que aquele requisito já foi cumprido. Aqui, residente e domiciliado na rua tal, bairro tal, cidade tal. Aí eu coloco também o comprovante de endereço. Aqui tem uma grande controvérsia. Durante muito tempo se discutiu se a pessoa poderia, Marcelo, ajuizar uma ação popular em um município diverso daquele que ela reside. Vou dar um exemplo para vocês. Eu resido hoje no Rio de Janeiro. Eu poderia, por exemplo, ajuizar uma ação popular contra um ato ilegal que está ocorrendo em São Gonçalo? Esse exemplo talvez nem tanto, porque meu município, eu moro no Rio de Janeiro hoje, mas meu título ainda está em São Gonçalo. Mas pensando se fosse em Rondônia, por exemplo, durante muito tempo isso foi controverso. Hoje, o STJ já tem algumas decisões entendendo que sim, que cabe essa ação popular, justamente porque a gente está falando de um instrumento de exercício de cidadania. E a cidadania, ela tem como escopo uma lógica dentro de todo o Estado. Então, eu não tenho uma cidadania municipal, tenho uma cidadania que abrange todo o território brasileiro. Então, eventualmente, agora, isso é um ponto que a doutrina tem uma tensão. Durante muito tempo foi tensionado. Há quem ainda defenda que teria o vínculo com o próprio município, com a própria zona e seção eleitoral. Aí, aqui, outro detalhe que é importante, esse pedido liminar. Assim como no HC, você não precisa ter um pedido liminar, mas é quase que regra geral que qualquer HC que você impetrar, para quem for para o penal, ele vem ali com o pedido liminar. Por um motivo óbvio, porque se não tiver um pedido liminar, a sua liminar não vai ser apreciada, e como você está falando de uma questão urgente, no caso do HC, a liberdade, seja ela qual for, tem uma violação ao direito de locomoção, então certamente cabe a discussão pela liminar. Pode até ser que não caiba o HC, mas vai ser, de uma maneira geral, pelo menos, plausível de você discutir a liminar. Aqui é a mesma coisa. O que justifica a liminar? Para vocês observarem. O prefeito está... Eu estou considerando a data de hoje, tá? Então, a gente está no dia 13 de abril. E o prefeito está dizendo que vai demolir o prédio no dia 15, ou seja, daqui a 2 dias. Se não for julgado liminar, não for julgado com um pedido liminar,
Em breve vocês vão descobrir que, para quem está estagiando, talvez já saiba que o processamento na justiça não é tão rápido quanto a gente queria que fosse. Normalmente demora um pouco, até, principalmente em varas cíveis. O penal é um pouco mais célere, mas ainda assim também é muito lento. Fato é que essa ação jamais seria julgada, não é um termo muito bom, mas é muito pouco provável que ela fosse julgada antes dessa demolição acontecer. Por isso, com esse pedido liminar, você encaminha para que o juiz aprecie esse pedido liminar. Aqui, se a gente estivesse falando de uma prática, certamente você teria que despachar com o juiz, entrar em contato com o gabinete, correr, bater, que é isso, o trabalho do advogado, ele vai muito além de fazer uma peça e esperar que essa peça vá ser processada naturalmente. Você vai ter que entrar em contato com o gabinete, conversar, explicar a situação da urgência, lembrando que um mesmo juízo, ele recebe dezenas e dezenas, às vezes centenas de processos diariamente. Então, para que o seu pedido liminar, às vezes um pedido liminar, existem dezenas de outros, então você tem que sempre ser diligente nesse ponto, né? Aqui, a gente qualificaria os réus, no caso, é a ação contra o município, e também, nesse caso, óbvio, vocês poderiam escolher só um réu, mas, nesse caso, eu faria dessa forma, colocar contra o município e contra o prefeito, que coloca os dois na qualidade de réus. O eventual descumprimento, os dois seriam responsáveis. Aí, aqui dos fatos. Aqui, dos fatos, é um outro ponto também que vocês têm que ter muita noção de que não há uma obrigatoriedade. Tem pessoas, tem advogados que narram os fatos de forma mais longa, às vezes fazem quase a petição, porque toda petição, ela tem uma espécie de trindade. Então, você faz fatos, direito e pedido. Muitas vezes, o direito já fica quase que inserido nos próprios fatos. Então, você já vai fazendo uma narrativa mais longa e vai explicando na própria narrativa fática quais são as violações que ocorreram. Às vezes, não. Tem advogados que preferem fazer uma narrativa de fática bem pequena, quase uma ementa, e depois ir fazendo uma divisão mais detalhada no direito para ficar... Por isso que eu estou falando, isso são questões de estilo. Vocês não precisam ficar presos a isso. É muito melhor você ficar à vontade para produzir a peça com a forma de escrita, lembrando que você está lidando com um juiz, e o juiz, às vezes, já são pessoas quase mais velhas, às vezes mais idosas, e são pessoas que você tem que tentar ter uma escrita o mais leve possível para facilitar a leitura do magistrado. Mas vamos lá. Trata-se de ação popular proposta com a finalidade de impedir a prática de ato lesivo por parte do prefeito do município de Guardinha do Sul, o qual ameaça demolir patrimônio histórico-cultural localizado no endereço tal, gerando ainda danos ao meio ambiente. Aqui, eu estou trazendo, no parágrafo, 2 pontos centrais para a ação popular, que é o dano ao patrimônio histórico-cultural e o dano ao meio ambiente. Então, só isso aqui poderia ser uma narrativa fática, e depois a gente poderia ir avançando. Mas aqui eu fiz de uma forma que vou detalhando dentro dos fatos. A posição do prefeito vem sendo amplamente criticada. Isso é outra dica também de OAB. Vocês vão reparar que boa parte do que eu estou escrevendo aqui, eu estou tirando do próprio caso. Quando vocês forem fazer prova para a OAB, isso é muito importante, que vocês não inventem muita coisa. Ah, mas eu acho que isso poderia acontecer. Ah, eu acho que poderia ser assim. Na vida real, a gente até faz. Você pode, eventualmente, colocar um detalhe ou outro. Mas aqui, colocar um detalhe ou outro, que eu digo que não inventar fatos, né? Mas colocar um detalhe ou outro que é óbvio que isso aconteceu, que está claro que a narrativa leva a essa conclusão. Mas dentro desses fatos, você tem que estar sempre bem fixado. Aí vamos lá. A posição do prefeito vem sendo amplamente criticada pela população da cidade. Vide mídia
já estou colocando um anexo disso que eu falei. E por diversos especialistas das mais variadas áreas, conforme se depreende dos vários estudos apresentados em audiências realizadas na Câmara Municipal. Todos criticam a construção do edifício por observarem diferentes prejuízos impostos aos interesses da população do município de Guardiã do Sul, em especial aqueles impostos contra o patrimônio histórico e cultural da cidade e o meio ambiente. Mesmo diante dessas provas, o prefeito alega que se trata de mera opinião política de seus supostos adversários. Inclusive, a autoridade municipal utiliza uma postura pouco republicana conferida na entrevista prestada recentemente ao jornal A Voz de Guardinha do Sul, onde afirma, aí coloco aqui a citação que eu já li para vocês lá acima, do prefeito. Diante desta ameaça ao patrimônio histórico, só resta ao autor, no exercício de sua cidadania, buscar a tutela jurisdicional para evitar a destruição do bem que se busca preservar. Ponto. Aqui eu já apresentei todo o fato. Se o juiz quiser, ele já julga só com isso. Assim, isso aqui está evidente para ele. Ó, é um fato. Aqui o primeiro parágrafo. Eu costumo escrever assim, volto a dizer, vocês fiquem à vontade para escrever de forma diversa. Mas no primeiro parágrafo, eu, inclusive, costumo fazer isso aqui, deixar destacado com um marca-texto, assim, um marca-texto azul, porque o juiz olha isso aqui e sabe, é isso aqui que eu preciso ler. Lembrando, gente, a gente tem vários magistrados que, às vezes, se a nossa vida é corrida, imagina a vida de um magistrado, que às vezes é professor, às vezes tem outras milhares de atividades para fazer. Quanto mais fácil ficar a petição, mais possibilidade de êxito você tem, porque às vezes a gente perde um pedido, perde uma ação, não é só porque a gente não tem direito daquela ação, que o direito do nosso cliente não é o melhor direito, digamos assim, né? Melhor posição, mas é muitas vezes porque a gente não consegue explicar exatamente o que a gente está querendo. Talvez isso aconteça até com o professor, aí o aluno vai fazer a prova, o Marcelo vai lá, opa, não entendi direito, na dúvida... Estou brincando, gente. Eu, ao contrário, na dúvida, se eu tiver que soltar e dar ponto, eu jogo para cima. Vamos lá. Aí aqui do direito, do cabimento da ação e da gratuidade. Esse ponto, por exemplo, da gratuidade, já está na lei. A gente cria esse tópico para meramente simbólico, mas do cabimento, sem dúvida nenhuma, é importante você ter. O artigo 5º, inciso 73 da Constituição, admite a utilização deste remédio constitucional por qualquer cidadão, tendo como escopo anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe. É o caso da Fundação Palmares. Trata-se de ação que visa proteger a moralidade administrativa, o meio ambiente, bem como o patrimônio histórico e cultural. Ou seja, são 3 as finalidades da ação popular: moralidade administrativa, o meio ambiente, bem como o patrimônio histórico-cultural. Vocês vão reparar aqui, nessa petição, eu coloco em destaque aqui o negrito, o que está dialogando com a nossa tese, que a gente está falando aqui, não está falando bem de moralidade administrativa. Até poderia, que a ação desse prefeito também poderia ser considerada um ato que está violando, de alguma forma, a moralidade administrativa, porque não é, inclusive a gente cita ali em cima que não é republicana a postura que ele está tendo. Mas, por isso que eu estou dizendo, que a partir desse exemplo, vocês podem avançar mais ou avançar menos, mas preocupados com a OAB, por exemplo, nesse exemplo, nesse caso que eu estou trazendo, fica muito claro que o que o avaliador está te pedindo é uma ação que busque proteger o patrimônio histórico e cultural. Esse ponto, sem dúvida nenhuma, vocês não poderiam suprimir dessa ação. O meio ambiente até poderia discutir, porque está aqui de uma forma tangencial, mas o patrimônio histórico e cultural, sem dúvida nenhuma, vocês não poderiam deixar de citar. Por outro lado, o mesmo dispositivo garante ainda a isenção de custas e de ônus sucumbenciais, ou seja, em um parágrafo eu falei da competência, do cabimento da ação, e no segundo eu estou falando da gratuidade. Aí depois eu cito o dispositivo legal em que está previsto os 2 tópicos, por isso que eu juntei gratuidade e cabimento. Vamos lá, qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular,
que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada a má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. É aquilo que eu falei para vocês. Se não tiver comprovação de má-fé, só que aqui não é o autor que tem que provar que não teve má-fé. A priori, a regra é que todo cidadão pode questionar os atos da administração, das entidades públicas. Agora, se eventualmente for comprovada a má-fé, ou seja, o réu conseguir demonstrar, não, ele está fazendo isso porque, sei lá, um exemplo, porque ele está me chantageando, está fazendo isso para querer utilizar como barganha para a base dele, algo dessa natureza, aí sim, provavelmente, além de perder a ação, seria condenado em custas. Portanto, diante dos fatos descritos, o ajuizamento da ação popular é cabível e gratuito. Ponto. Aqui, essa aqui já falei do cabimento da ação. Aí vamos lá. Segundo ponto, da legitimidade ativa. Como se viu no dispositivo constitucional acima indicado, qualquer cidadão é parte. Assim, necessário somente a comprovação de aptidão eleitoral, ou seja, do exercício de seus plenos direitos políticos. Anexo, tal, aí aqui seria uma referência ao documento que eu iria anexar, comprova-se a regularidade do alistamento eleitoral e da cidadania do autor, sendo certo, portanto, sua legitimidade para o ingresso em juízo, conforme disposto no artigo 1º, parágrafo 3º da Lei 4.717 de 65. São esses dois fundamentos legais que vocês têm que sempre ter em mãos para propor, para pensar a ação popular. Essa Lei 4.717 de 65 e o artigo 5º, inciso 73 da Constituição Federal. É basicamente o fundamento legal. A lei vai estar destrinchando todas as questões relacionadas e o fundamento, na verdade, por isso remédio constitucional, é o artigo 5º. Do sujeito passivo. Verifica-se no artigo 6º da Lei 4.717 de 65 que são sujeitos passivos popular. Aí eu estou aqui destrinchando, também vou adiantando a leitura para não ficar muito massivo para vocês, mas basicamente eu pego aqui o artigo 6º e fundamento que as pessoas públicas e privadas podem ser sujeitas passivas. Aí vamos lá. Sendo assim, o município de Guardinha do Sul e seu administrador prefeito possuem legitimidade passiva nesta ação. Está aqui, contra as autoridades ou funcionários e administradores. O prefeito também poderia ser considerado aí, amplamente como um funcionário também, mas que eu acho que é melhor qualificado como administrador. Dos atos lesivos ao patrimônio público. Aqui, eu já falei parte disso aqui, desse tópico, nos fatos, mas acho interessante também ter um tópico específico para isso, que vocês poderiam aprofundar nos fatos ou, enfim, diminuir os fatos e ampliar esse aqui também. O prédio, que hoje funciona como um espaço cultural, sediava uma antiga estação de trem da cidade de Guardinha do Sul, sendo o maior símbolo do bairro Y. Na localidade, existe uma grande universidade pública e uma praça na qual os estudantes e centenas de outros jovens, inclusive de outras cidades, se reúnem, movimentando a economia local. Vocês devem estar perguntando, eles já falam isso, e é exatamente isso que vocês têm que pensar. Eu estou pegando isso aqui da primeira parte, ou seja, do caso concreto. Eu não estou inventando, isso aqui está no caso. É certo que o prefeito deve ser proibido de atacar esse patrimônio histórico. Nos termos do artigo 3º da Lei 4.717 de 65, os atos lesivos ao patrimônio, parará. Deste modo, com fulcro nesta disposição legal, o autor requer sejam os réus proibidos de derrubar o patrimônio histórico. Ou seja, aqui é uma ação de obrigação de não, se fosse falar nos termos cíveis, uma obrigação de não fazer, ou seja, proibir que o réu conclua a sua ameaça, muito parecida com a minha. A minha, que eu propus contra a Fundação Palmares, era proibindo a Fundação Palmares de se desfazer do acervo. Aqui é proibindo a prefeitura de se desfazer de um prédio, de derrubar um prédio, digamos. Né?
Os fatos narrados aí, do pedido de suspensão liminar, na verdade, de suspensão não, do pedido liminar. Os fatos narrados demonstram a necessidade da imediata... É porque está aqui outro desenho. Imediata proibição. Os fatos narrados demonstram a necessidade da imediata proibição da demolição, ainda que em caráter liminar. Isso porque, além da demonstração dos riscos ao patrimônio histórico e cultural e do meio ambiente, probabilidade do direito, eu não sei se vocês já tiveram processo civil, mas se não, quando a gente está pensando em pedido liminar, no mínimo a gente tem que demonstrar a probabilidade do direito e o risco e o perigo que mora, que é o risco com a demora daquele direito. Também se observa a presença do perigo que mora, visto que a autoridade pública anuncia publicamente, ficou até um pouquinho redundante, mas vamos lá, que as obras de demolição do patrimônio histórico serão iniciadas no dia 15/4. Lembrando que lá embaixo a gente está assinando isso como 13, com a data de hoje. Ou seja, o que eu falei para o juiz aqui? Excelência, existe o risco ao patrimônio, que eu já demonstrei lá em cima, e existe um risco existe uma probabilidade do direito e existe um risco com a demora. É óbvio, pessoal, que eu fiz aqui de uma forma muito sintética, para a gente também conseguir colocar tudo numa aula. Você poderia fazer isso aqui muito maior, dependendo do caso concreto. Não precisa fazer necessariamente em 2, 3 parágrafos. Pode fazer com o tamanho que você achar razoável. Ou seja, os efeitos danosos gerados pelo ato que se busca anular não poderão ser remediados após o início da demolição. Isso aqui é uma coisa essencial que você tem que demonstrar. Ou seja, o que eu estou falando com o juiz aqui? Excelência, se você não conceder a liminar, não adianta você nem julgar, porque não vai ter como reparar o dano. Então, é algo que tem que ficar muito claro para o juiz, porque juiz nenhum tem como escopo conceder liminar, porque a liminar, na prática, pelo menos em regra, você está entregando o que alguém está pedindo, você está concedendo um pedido sem ouvir a outra parte, ou seja, você está flexibilizando o direito ao contraditório da outra parte. Então, se não ficar muito evidente a necessidade do juiz violar não, né, mas flexibilizar esse direito ao contraditório, regra geral, eles não teriam que conceder. Aqui seria um caso clássico de concessão desse pedido liminar. Por isso, apenas a concessão desta liminar poderá garantir que este douto juízo satisfazer o pleito desta ação, com o tempo necessário para a sua detalhada análise do mérito. Ou seja, excelência, proíbe ele de fazer isso agora e você vai ter tempo para analisar o mérito sem que coloque que exista risco para o patrimônio público. Ademais, entende-se que é necessário a previsão de multa por eventual descumprimento desta liminar. Por isso, requer a concessão de liminar com a previsão de multa no valor de R$200 mil por dia de descumprimento, a fim de que sejam imediatamente impedidos de concretizar suas ameaças, bem como seja determinada a proibição temporária de qualquer ato de demolição ou mudança nas estruturas ou estética do patrimônio histórico que se busca preservar, proteger nesta ação. Galera, por que eu estou colocando essa multa aqui? Isso também não é necessariamente não tem um certo e errado. Uma ação popular que não tivesse previsão de multa, por exemplo, fixação de multa, não estaria errada, propriamente dita. Porém, convém a gente colocar a multa, pedir essa multa. Outra coisa, o valor dessa multa também vai ser sempre proporcional. Vai ser um critério de razoabilidade. Aqui eu estou citando 200 mil, mas a depender do valor do prédio, a depender da importância, isso pode ser muito ou isso pode ser pouco. Então, tudo isso vocês sempre vão ter que dimensionar a partir do caso concreto. Eu não dei, no exemplo do caso, nenhuma informação que pudesse te levar a concluir se R$200 mil era razoável ou se era um valor desproporcional.
Então, aqui eu também estou tendo alguma liberdade para apontá-lo. De qualquer forma, no caso concreto, se vocês tiverem que fazer uma ação popular quando estiverem atuando, vocês certamente terão que estudar o caso em si para verificar o que é razoável e o que não é. Lembrando, pessoal, que às vezes tem um colega que coloca um valor muito alto, muito desproporcional, e acaba também já ganhando uma antipatia do juiz. Ou vice-versa, às vezes é um caso que precisa de uma quantia um pouco maior, e a pessoa às vezes coloca muito baixo, também já atrai algum tipo de antipatia. Mas, de qualquer maneira, é muito interessante que vocês sempre tenham a razoabilidade como a maior bússola, porque lembrem, né, que a gente está falando com um magistrado que é uma pessoa de carne e osso que nem todo mundo. Então, todos os méritos e deméritos que a gente tem, um juiz, um promotor, um juiz, um desembargador, eles também têm. Então, todos os vícios que atravessam as nossas vidas, juiz e desembargador, não são deuses, são pessoas de carne e osso como a gente, com as mesmas dificuldades e com os mesmos méritos e deméritos. Dos pedidos. Aí aqui, então, outra coisa que eu não coloquei aqui, mas vocês podem colocar, se entenderem, se quiserem, mas eu suprimi porque não é um elemento obrigatório. Jurisprudência e doutrina. Aqui, nessa parte do direito, eu poderia ter citado uma série de acórdãos que corroboram com o que eu estou falando, com o que eu estou pedindo. Não estaria errado, e se a gente estivesse pensando uma peça maior, certamente seria bem-vindo. Além disso, também entendimentos doutrinários que corroborem com o escopo do que nós estamos defendendo, ou seja, poderia colocar uma citação doutrinária falando sobre a competência, do cabimento, falando sobre o valor e por aí vai. Tudo isso entraria nesse tópico 3 aqui, que seria o tópico 3 não, nesse tópico 2, pelo menos 2, poderia entrar aqui também no pedido liminar, mas na parte do direito propriamente dita. E aí uma coisa que não pode faltar também é esse tópico dos pedidos. Por quê? Porque na prática você fez vários pedidos ao longo da petição e esse tópico, embora, né, a gente defende, sustenta que os pedidos que são atravessados ao longo da peça, muitas vezes o advogado se descuida e faz um pedido no início da peça, mas não coloca no rol dos pedidos. Isso o juiz tem que apreciar. O juiz tem que apreciar e tem que julgar aqueles pedidos. Isso não justifica uma omissão do juízo por aquilo que já foi colocado. O juiz tem que, porque teoricamente o juiz tem que ler a peça inteira. Mas aí na prática, gente, vocês vão perceber que tanto boa parte dos magistrados começam a ler a nossa peça do final para trás, ele vê aqui quais são os pedidos e vai olhar como o que tem ali lá em cima para justificar o teu pedido. A gente também faz isso com muitos despachos, com muitas decisões, principalmente decisões e sentenças, né? A gente vai na parte dispositiva e depois, porque você está curioso, acabou de sair uma sentença, vamos lá, absolveu ou condenou? Você vai, absolveu, mas tem uma pena tal, né? Alguma coisinha assim, absolveu de um crime, mas manteve outro, aí você vai entender por que aconteceu. Então, é muito comum no nosso meio a leitura de trás para frente. Por isso que é importante que esse rol aqui de pedidos, ele fique o mais detalhado possível e não deixe escapar nada. Como eu disse, teoricamente o juiz tem que ler, mas é bom que a gente não precise de fazer nenhum tipo de discussão mais longa, né? Então, vamos lá. Qual seria o primeiro pedido aqui? O mais importante para a gente é a concessão liminar. Liminar aqui, porque é imediato, tem que ser logo, tem que garantir essa liminar. A gente poderia, quando faz essa concessão, redigir novamente a concessão da liminar para aplicar tal. Tem pessoas que escrevem assim. Aqui, eu entendo que não precisa, principalmente porque o pedido liminar já está do lado do pedido. Você vai simplesmente encher sua petição para fazer com que ela fique grande, maior do que ela ela precisa ser. Então, eu estou dizendo a concessão da liminar nos termos acima expostos, que são esses termos aqui. Aí, 2, a citação dos réus para que contestem os fatos narrados
ou manifestem adesão expressa ao pedido, conforme estabelece o artigo 6º, parágrafo 3º da Lei 4.717, como eu disse. É a Lei da Ação Popular. Essa lei, se a gente estivesse fazendo uma aula mais formal e menos operacional, certamente era importante que vocês leiam essa peça. Quem quiser compreender de fato a ação popular mais detalhadamente, tem que ler. Se vocês um dia forem fazer uma ação popular, eu aconselho que antes de fazer a ação popular, porque não é uma ação que a gente faz todo dia, não é como HC, escritório, qualquer escritório de advocacia, você faz dezenas de HCs, alguns até centenas de HCs no ano. Uma ação popular você vai fazer 2, 3, então é sempre bem-vindo refazer a leitura, dar uma olhada no prazo, no pedido, conseguir montar um bom padrão para você ter no seu escritório, quem eventualmente estiver advogando sozinho, ter lá o seu padrãozinho, que você vai lá e eventualmente você vai mudando. Além disso, aí vamos lá, a gente fez esses 2 pedidos. Agora a gente vai falar do mérito. No mérito, você sempre vai requerer a confirmação da liminar, partindo da premissa que ela foi deferida. Se não, você vai discutir o caso em si. Então, no mérito, requer a confirmação da liminar com a integral procedência do pedido, para proibir os réus. Aí aqui, vale a pena, achei que vale a pena repetir, para proibir os réus de praticarem qualquer ato de demolição, mudança estrutural ou estética do patrimônio histórico protegido por esta ação, ou que se busca proteger por esta ação, e assim é questão de nomenclatura. A intervenção do ilustre representante do Ministério Público para acompanhar a demanda no que lhe couber, que é pedido também pedir abrir vista para o Ministério Público. A isenção de custos judiciais e ônus de sucumbência, conforme autoriza a Constituição. Provar o alegado por todo gênero de prova admitida em direito. São pedidos, vocês devem ter percebido, esses 2 principalmente, esses 3, na verdade, né? Aqui, esse do meio é um pouco mais importante, mas todo o resto vai depender muito do caso concreto. Em alguns casos, você vai precisar da intervenção do Ministério Público, ela é mais importante, em outros, o Ministério Público vai atuar ali basicamente como um fiscal da lei, como alguém que vai, enfim, tá basicamente só assistindo ali a discussão. Aí, valor da causa, R$1.000, padrão, não tem nenhum tipo de custo, de fato, desse processo, que é uma obrigação de não fazer. E, no mais, nesses termos, pede deferimento, Guardiã do Sul, local da cidade, advogado, OAB, como eu não coloquei qual era o estado de Guardiã do Sul, advogado, estado X, OAB, número tal. Isso é como eu disse para vocês, um esqueletão dessa peça. Espero ter podido contribuir de alguma maneira com vocês. Estou à disposição também para trazer qualquer complemento que for necessário. Estou aí aberto para todos vocês. E, mais uma vez, muito obrigado, Marcelo, pela oportunidade de estar aí junto com todos. Ô, Paulo Henrique, os alunos devem estar pensando o seguinte, imagino que estejam pensando o seguinte, se toda aula de prática simulada fosse assim, né? Aí abre a petição, na hora, resolve, justinha, a partir do caso concreto. Pô, querido, obrigado, adorei a aula, assim, aulão, ainda bem que está gravado, né? A galera pode assistir quantas e quantas vezes quiser. Depois eu te mando essa gravação também, para você ter guardado aí, muito legal. E queria ver aí com os alunos e com as alunas se alguém tem alguma dúvida, né? Vocês vão elaborar a petição inicial a partir desse mesmo caso concreto, tá? Claro que, enfim, né? O Paulo Henrique deu aí uma super cola para vocês, né? Mostrou a petição na tela, é só andar a gravação e pausar, mas vocês vão redigir, obviamente, né? Com o estilo de vocês, né? O Paulo deixou aí várias aberturas, inclusive, eu prefiro fazer assim, mas você pode fazer assado e tal. Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida? Então, professores, assim, eu tenho uma certa dificuldade em fundamentar com a jurisprudência. Vocês têm algum, assim, um pulo do gato para poder
ensinar para a gente? Ó. A sua dúvida, Rubens, seria como inserir a jurisprudência na peça. Acredito que seja isso, né? Qual o momento mais adequado? É isso? Deixar o Paulo Henrique responder, Paulo. Vai lá. É Rubens, né? Isso. Rubens, isso, professor. Muito obrigado. Nada, que isso. Eu que agradeço a vocês pela paciência em estarem me ouvindo. Rubens, isso vai depender muito de caso a caso. Pelo menos essa é a impressão que eu tenho. É óbvio, para a OAB, não sei, acho que eu tentei aqui também, Marcelo, fazer um foco um pouco mais voltado para a prática e pensando a prova da OAB. Na prova da OAB, vocês não precisam se preocupar com jurisprudência ou doutrina, exceto que estejamos falando de informativo e você esteja estudando muito, porque você vai estar ali com eventualmente com alguma jurisprudência quase que decorada. Por exemplo, aqui no Rio, quando a gente está falando de direito penal, processo penal, a gente já tem uma súmula que está na cabeça de qualquer advogado criminalista, ele quer derrubar aquela súmula, que é a súmula 70, maldita súmula 70, que entende que a versão dos policiais é suficiente para condenar o réu. Não pode condenar a partir apenas daquela versão e não de uma outra prova que corrobore com aquilo. Então, se eu sou, por exemplo, Ministério Público, se você estivesse fazendo prova para o Ministério Público, certamente eu iria citar essa súmula para pedir a condenação do réu. Sei lá, se eu tiver, mesmo numa prova da OAB, fazendo prova a partir, representando a vítima, que nós, advogados criminalistas, também atuamos no âmbito de proteção da vítima, às vezes como assistente de acusação, e só tem a palavra do policial, você vai sustentar e vai, conforme autoriza, apesar de não ter outra prova desenvolvida nos autos, a súmula 70 deste egrégio Tribunal de Justiça permite a condenação, mesmo que seja só... Enfim, você vai construindo nessa linha. Nesse nosso caso, sempre eu tento fazer dessa forma, eu evito colocar, o que muita gente faz, os julgados quadradão. Pega lá, as pessoas às vezes copiam a ementa do julgado inteira, que às vezes é muito longa, às vezes fica quase metade de uma folha só de ementa de julgado. Eu gosto muito de ler o acórdão, isso é uma dica que eu também dou para vocês. Leiam o acórdão, porque no acórdão, às vezes você vai encontrar uma série de discussões muito ricas, às vezes até de voto de um desembargador, de um ministro, que perdeu a votação, mas ele fundamenta uma discussão que às vezes é uma tese que você pode corroborar, às vezes uma tese minoritária, ou às vezes uma tese que perdeu numa turma, mas é majoritária em outra turma. Então, às vezes é muito importante você aprofundar a leitura e tentar sempre citar, e aí é um conselho meu, mas você não precisa seguir, mas eu gosto de citar breves trechos, e deixar muito claro para o juiz. Excelência, estou defendendo isso conforme se verifica na jurisprudência desse egrégio tribunal, nos julgados tais. Inclusive, que aí é o melhor dos mundos. Vossa Excelência já julgou dessa forma no caso tal. Aí é o melhor dos mundos. Se você conhecer, por isso que a experiência vai te trazendo uma série de elementos que você vai conseguir colocar na tua prática, que vai melhorar os teus resultados. Mas isso é certamente o que eu consigo hoje, daqui a 10 anos, talvez eu tenha conseguido. É sempre proporcional à sua própria pessoa. A gente não dialoga no sentido de um é melhor que o outro, no sentido de que você vai se aprimorando. Então, certamente, se você conhecer aquele juiz, se conhecer aquela vara, aquela câmara, você vai conseguir algumas informações privilegiadas só pelo fato de estar estudando. E é sempre bom você citar aquilo que é mais importante para aquele teu caso concreto, né? Excelente, professor. Muito obrigado aí. Valeu mesmo. Esclarecedor para mim. Valeu. Legal, essa dica do Paulo Henrique, pessoal, de ler, né? Ler os votos, né? Mesmo votos vencidos, né? Isso é fundamental, porque muitas vezes você tem até uma pequena noção sobre a tese que você precisa defender naquela sua peça processual que você está construindo,
mas muitas vezes te faltam argumentos mais consistentes, mais contundentes, né? E que você consegue extrair reproduzindo mesmo, né? Argumentos principais de um determinado voto, cara. Eu sempre fiz muito isso na advocacia e sempre funcionou muito bem. Porque às vezes me faltavam, inclusive, palavras, né? Para colocar ali na petição de uma forma mais clara e mais evidente possível, e o voto sempre me ajudava. Tá? Aliás, eu ia primeiro, ô Paulo, na jurisprudência, estudava bastante como os tribunais entendiam aquilo, para depois, né, tentar trazer algum debate doutrinário. Até para vocês dimensionarem honorários, para dimensionar se pega ou não pega o caso, assim, a chance de êxito, até para ser sincero com o cliente, muitas vezes a gente recebe aquela demanda, é uma demanda, porque no mundo teórico a gente pega tudo facinho assim, mas quando vai para o dia a dia, é sempre uma pedrinha para você quebrar. E aí, quando você tem domínio da jurisprudência, domínio é uma palavra muito forte, mas quando você tem um amplo conhecimento, uma outra dica que eu dou também, Marcelo, é que o pessoal assista sessões, de vez em quando tiver com um tempinho, vai no fórum, tenta, aí óbvio, né, daquela área do direito que você se atrai, alguns talvez vão para o trabalhista, outros penalistas, outros civilistas, mas é sempre bom, até para você perceber, às vezes, erros de algum colega. Você me viu ali, aí o Paulo estava ali nervoso, gaguejou, falou uma coisa que o juiz não gostou de ouvir, que o desembargador não gostou de ouvir, aí, opa, não vou falar aquilo, vou me posicionar de tal forma. É por isso, Paulo, que eles assistem, a cada semestre, eles assistem 10 audiências. Justamente para... Eles não gostam muito, não, mas é justamente para poder crescer nesse sentido. Tem alguém com a mão levantada? É o Hudson. Oi, Hudson, fala aí, cara. Boa tarde, professor Marcelo. Boa tarde. Boa tarde, querido. Paulo. A minha dúvida é o seguinte: tem um livro da professora Flávia Bahia, de modelo de prática constitucional, e a professora não coloca, né, tópicos, né, na estrutura da peça, ela não coloca assim, quanto à legitimidade ativa, passiva, quanto... Cadê? Tem mais outro tópico que é costume, né, colocar, e que o Paulo até colocou, e eu queria saber se o fato de não colocar isso, né, porque você coloca lá no endereçamento e depois você vem lá qualificando as partes e tudo mais, né? Então, por exemplo, no caso aí você tratou de um prefeito, né, e o município, né, colocou como litisconsórcio no polo passivo, e eu queria saber se é recomendável, né, embora o livro dela seja de prática constitucional para a OAB, mas quero saber de vocês, principalmente o professor Marcelo também, né, por ser constitucionalista, se seria mais recomendável, né, na hora lá, colocar esses tópicos, né, da legitimidade ativa, passiva e do cabimento. Diga lá, Paulo. Não, qual é o nome dele? Desculpa. É o Hudson. Hudson, né? Hudson, eu acho que eu até passei pela resposta que eu vou te reiterar agora, que é a seguinte, primeiro que a professora, ela é uma referência nacional no estudo, principalmente para a OAB, né? Inclusive, quando eu estava fazendo a OAB, eu não fiz em constitucional, fiz em penal, mas muitos colegas a utilizavam como referência e passaram na OAB, não tenho nenhum tipo de ressalva, muito pelo contrário. Agora, e é o que eu falei para vocês, isso vai muito de estilo. Na prova da OAB, eu não acho que vocês vão ser prejudicados nem por escolher um estilo, nem por escolher outro. O que me parece, mas eu faço essa ressalva, que é uma impressão muito pessoal, e óbvio, né, que a gente tem uma mania, às vezes, de dentro da academia tentar falar que é imparcial. Não, eu estou até nesses pontos que são basicamente pragmáticos, eu gosto de sempre destacar isso. É a forma como eu prefiro, porque se eu fosse, inclusive na OAB eu também penso assim, porque você deixa muito claro as teses que vão ser pontuadas. Eu não sei se vocês sabem como é pontuado a OAB, mas sugiro que vocês procurem também, porque eu falo isso com os alunos lá do pré-vestibular. A primeira dica que eu dou para eles é lerem o edital do Enem. Então, assim, a coisa que a gente não faz, mas vale muito a pena você saber como vai ser pontuado a prova que vocês vão estar fazendo. Então, ela vai te dar 0,5 por cada tese, sei lá, 0,2 por cada tese que você mencionou
um ponto por endereçamento, tal ponto pela data que você colocou. Normalmente pedem prazo para você colocar no último dia do prazo. Então, pedido de custas, você ganha tanto ponto. Então, é muito importante, me parece que é muito interessante, se você estiver pensando em fazer uma prova que você vai ser avaliado por tópico, você tentar colocar em tópico, porque você vai ser pontuado dessa maneira. Agora, existem professores, e aí professores que de cursinho, né? Não estou nem falando da gente aqui, que sugerem, concordam com um modelo e tem professores que concordam com outro modelo. Então, da mesma forma, na prática, tem alguns advogados que fazem uma narrativa quase que única, colocam na mesma peça fato, direito, pedido, e ali encaminha aquilo para o juiz. Tem outros, como eu, que prefiro manter esse desenho, fato, direito e pedido. Mas não é um certo ou errado, Hudson, pelo menos não me parece, exceto que você esteja fazendo, e aí o Marcelo certamente vai saber te responder isso bem melhor que eu, se no curso que você está fazendo, os professores indicam isso e vão te avaliar a partir disso, mas certamente eles vão te informar. Mas na prática forense, eu acho que fica mais fácil de entender a peça. Se tiver dividido em tópico, sei lá, eu coloco 2.1, 2... Às vezes eu coloco até índice. Coloco índice de documentos. Aqui não foi o caso, mas eu coloco lá no final índice de documento, numerado, tabelinha, quase um trabalho acadêmico, dependendo do tamanho da peça que você for fazer, porque você quer que aquilo fique muito fácil de visualizar. Às vezes você vai lá despachar, vai fazer memorial da tua peça, uma série de coisas. Agora, para a OAB, eu acho que vai depender um pouco de com quem você está estudando. Se você for estudar por ela, acho conveniente que você siga o padrão que ela está te oferecendo. Mas acho que você tem que dimensionar também o que fica mais fácil para você. Tá ok, obrigado. Acho que o Paulo Henrique te respondeu, né, Hudson? Só para contribuir, eu também estou com o Paulo Henrique. Eu sou do modelo tradicional, né? Eu não consigo conceber a elaboração de peça processual sem essa divisão em tópicos, né? Acho que, inclusive, para mim, para redigir fica mais fácil, para pensar em termos de peça processual, até para justamente não ser prolixo, né? Como ali o Paulo mostrou, né? Lá no pedido, você não repetir todos os termos que você formulou no pedido de concessão de liminar, né? Então, isso me ajuda muito, né? Inclusive, acho que para o juiz também fica mais falando em termos de prática, né? Direito enquanto prática, para o juiz fica mais fácil, inclusive em peças grandes, porque às vezes a petição inicial ela precisa ser enxuta, mas às vezes não dá para ser muito enxuta por conta da quantidade de informações, da complexidade do caso. Às vezes eu coloco, inclusive, fotos, cópias, né, de documentos entre o próprio texto, os textos da petição, justamente para não passar batido, né, para o cara não ter que ir lá depois olhar o documento, já está ali na própria petição, aquilo que eu queria destacar. Acho que é por aí, cara, mas realmente... A gente coloca também, Marcelo, QR Code. Coloca o QR Code. Para acessar direto, né? Muito legal, a tecnologia está para aí. Agora, tem que olhar, cara, o edital da OAB, assim. Ao que me consta, tá, Hudson? Eu não sou um profundo conhecedor do edital da OAB nessas minúcias, tá? Mas ao que me consta, não faz menção no sentido de ser de uma forma ou de outra. A informação precisa estar lá, essa é a questão, né? Mas se ela não está em tópicos ou não, tá bom? Mas aí, Marcelo, sabe qual é o problema? É porque quem está na banca te avaliando vai pegar 10 mil provas para corrigir. Pois é. E na hora que ele vai te olhar, ele se tem lá um tópico. Meu sonho dá nulidade igual quando a gente corrige prova, a gente faz 3 perguntas, A, B e C, e o aluno responde tudo num parágrafo enorme. Daí você tem que ficar procurando aquilo que você perguntou ali dentro. A possibilidade do cara errar é muito grande. Se errar, você pega... Coloca a letra A, letra B, letra C. Vamos facilitar, né? Beleza. Muito bem, pessoal. Acho que encerramos. Né? Acho que encerramos por hoje. Oi, Hudson, pode falar. Assim, eu particularmente achei esse modelo da Flávia Bahia interessante. Então, assim, isso não só na peça de ação popular, né? Eu estou fazendo prática constitucional
e também pretendo fazer a segunda fase do OAB inconstitucional, por isso até quis tirar dúvida com vocês, não só nessa peça, né? Em outras peças, mandado de junção e demais remédios, ela também utiliza dessa forma, ou seja, é como se fosse uma petição normal, assim, fatos, fundamentos, né? Claro, no fundamento você pode criar seus tópicos, mas não traz a questão de legitimidade, né, do cabimento e tal. Eu achei interessante, por um lado, professor, assim, eu particularmente, né? Claro que eu vou ver o que é melhor, como o professor falou, até dar uma pesquisada ali no edital da OAB. Mas, assim, eu acho interessante particularmente porque ali eu já trago a qualificação das partes, como em qualquer ação que você vai postular. E daí você traz os fatos, os fundamentos, né, pacíficos para todo mundo, né, pelo menos em regra que você vai organizar a peça através de vários tópicos, como o professor Paulo falou. Então, assim, nesse ponto de trazer maior objetividade, excluir, de certa forma, a parte que traz do cabimento, porque você já colocou lá na qualificação, e excluir, de certa forma, a parte que você traz legitimidade, acho que é a legitimidade ativa, né, que eu tinha falado antes, que são os três tópicos, não me recordo até. Então, assim, de certa forma, isso torna a peça mais objetiva e até mais célere para o juiz ler, conforme Mas, Hudson, deixa eu só te dar um alerta. Aí, por isso que eu tenho essa visão também, de achar interessante a posição dela, mas claro que para a OAB vai ser o que for melhor. Só para te dar um alerta, Hudson, na OAB, vou te dar, e aí eu juro que eu devolvo para o Marcelo encerrar, porque eu vi que o nosso tempo está esgotando. Mas tem muita coisa que, por exemplo, eu vou fazer um pedido de medida de liberdade, de revogação da prisão preventiva. Na prática, eu posso simplesmente fazer um pedido rápido, dependendo da situação, dependendo do caso concreto, dizendo o réu, o acusado precisa ser solto porque não foram demonstrados os requisitos que autorizam a prisão preventiva. Ponto. Está certo? Está certo. Eu não citei nenhum artigo, não citei nada. Na OAB, eu preciso citar o dispositivo legal que fundamenta aquilo que eu estou falando. Não basta eu simplesmente falar que viola o princípio do indúbio pro réu. Não basta eu falar que viola o princípio do devido processo legal. Então, por isso que quando eu falo do nome do tópico, da violação ao princípio do processo legal, com fulcro no artigo tal. Isso já é o título do teu cabeçalho. E aquilo ali já vai ser pontuado, porque você citou aquela peça. Seja lá como você se organiza, é claro que isso, cada um vai se organizar de uma forma que entender melhor. Mas dispositivo legal é um ponto que conta muito para a OAB. Se você não escorregar, por mais que você não queira ser prolixo, você sempre tem que pensar, tudo que tu falar, tu cita o artigo. Na prática, você vai fazer isso? Não necessariamente. Na prática, você às vezes faz uma ação popular, nem colocou a legitimidade ativa, passiva, porque você já parte da premissa que o juiz vai ler a lei e ele sabe que aquilo ali tem legitimidade passiva e ativa, você quer fazer uma ação às vezes menor. Mas se você não colocar esses tópicos numa prova que está sendo cobrada da OAB, ainda que eles estejam juntos, por exemplo, eu coloquei legitimidade ativa e a gratuidade com cabimento. Você poderia colocar separado, poderia colocar junto, mas se você não coloca, você perde ponto. A depender de como for construído o gabarito. Pode ser, por isso que eu te falei que vai depender do edital em si, do que foi cobrado, né? Perfeito, professor, obrigado. Desculpa qualquer incômodo, porque realmente é um ponto que eu acho interessante, porque, como eu disse, né, eu pretendo fazer inconstitucional e eu vi lá que você está fazendo mestrado acho que é o FRJ, né, o UERJ. Não, não é UERJ. Parabéns. Mas o penal também, o meu é... Bem bacana. Mas eu também sou apaixonado pela... Minha parte do constitucional está ali no HC. Também sou apaixonado por direito penal, então acho bacana, parabéns. Só não tenho a coragem que você teve de fazer a segunda fase da OAB inconstitucional. Né? Quando eu vejo um colega que tem essa coragem, por mais que eu estude sempre processo penal, vivo lendo várias doutrinas em penal também, eu sou bem apaixonado, mas eu tenho maior respeito e prefiro ir para o constitucional, que é meu segundo amor, vamos dizer assim. Obrigado. Nada, Hudson. Você é aluno da onde, Hudson? Do campus Niterói, professor. Inclusive, você me deu aula de Constitucional 1, né? Na época, eu não gostava muito do Constitucional na época, né? E aí, com o tempo, a gente vai vendo a importância. Eu lembro que você contou uma história, desculpa até passar o tempo de vocês, eu lembro que você contou uma história que você começou a gostar do direito constitucional quando você estava envolvido num caso
e aí você foi procurar lá um livro, acho que era a Constituição, e aí você descobriu a solução ali. Dali você viu que o constitucional era muito importante e tomou para a vida, né? Então, assim, eu comecei a ver que o constitucional era tão importante quando eu comecei a fazer provas, né, para a vida lá fora. Então, assim, aí desde então, hoje eu gosto muito e estudo bastante direito constitucional. Ah, e por fim, desculpa alongar, tem um livro que eu leio, né? Quer dizer, já terminei de ler, mas é um autor que eu gosto muito, Flávio Martins, que ele traz algumas visões bem interessantes, principalmente do direito constitucional comparado, e algumas coisas que ele fala, né, me trazia lembranças da sua aula, né? Na época a gente não tem aquela maturidade, mas com o tempo, assim, conforme você vai lendo vários autores, você acaba... E aí você vai lembrando, né, daquele professor que tinha aquela visão mais teórica e tal, comparativa, era bem bacana. Legal, Hudson, obrigado. O Márcio estava com a mão levantada, Márcio, e aí você abaixou. Eu não sei se você ainda quer perguntar. Professor, boa tarde. Gostaria de agradecer aí pela aula do Dr. Paulo, muito bom, muito esclarecedora. Só para confirmar, a atividade a ser realizada, então, utilizando o caso concreto que ele colocou em tela, é isso? Isso, o coordenador do NPJ vai abrir uma tarefa no Teams para você, reproduzindo aquele caso concreto que o Paulo colocou, pedindo para você fazer a inicial da ação popular. Perfeito, obrigado. Tá certo, pessoal. Paulo, obrigado, rendeu, tá? Acredite se quiser, olha, nós tivemos 30 alunos e alunas presentes. Isso, para o horário, é um quórum extremamente significativo. Claro que está gravado, você vai ser assistido por aproximadamente 400 alunos ou alunas aí, né? Vários NPJs envolvidos. Obrigado mais uma vez, espero poder contar contigo em outra oportunidade. Eu que te agradeço, Marcelo. Peço desculpa aí, pessoal, se tiver ficado alguma coisa confusa, mas espero que possa... Foi super didático, super direto. E eu vou te mandar depois aí o certificado, tá, cara? Obrigado. Obrigadão, Marcelo. Obrigadão. Obrigado a todas e todos também. Obrigado, pessoal. Obrigado pela presença de todas e todos. A gente está encerrando aqui a nossa trilha. Fiquem ligados aí, ligadas nas próximas divulgações. Até a próxima. Um beijo para vocês. Tchau. Tchau, tchau, pessoal.